seu pai e vá para uma terra que eu mostrarei. Amém? Amém. Senhor Deus, eterno Pai, nesta noite eu te louvo, eu te agradeço, ó Pai, por mais um dia em tua presença, que o Senhor possa falar o coração da tua igreja, do teu povo, pelo intermédio da tua palavra. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar, levantar, animar, Senhor, aqueles que estão tristes, abatidos, aqueles que estão querendo parar, que o Senhor possa nesta noite dar uma injeção de ânimo, para que esta pessoa se levante na tua presença e seja boca profética nesta cidade. Meu Deus, que em nome do Senhor Jesus, que toda afronta do inimigo, toda obra do adversário que tem se levantado contra o ministério do irmão, contra o ministério dessa irmã, contra meu Pai, este ministério, meu Deus, que caia por terra nesta noite, e que o Senhor fortaleça ela, fortaleça ele, visita meu Pai agora, e dá força, dá ânimo, dá coragem, e que toda potestade maligna, meu Deus, levanta meu Pai, e joga por terra toda obra, meu Pai, do adversário, e que teu filho e tua filha esteja de pé a partir de hoje para profetizar a tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós lemos a palavra do Senhor no livro de Gênesis capítulo 12, que a Bíblia vai nos dizer que Abrão, o seu pai, por nome Terá, a Bíblia disse que esse Terá, ele teve 3 filhos, e durante esses 3 filhos, a Bíblia vai nos dizer que após o dilúvio que o Senhor permitiu sobre a terra, a Bíblia disse que a raça humana continuou pecando, continuaram nas suas tramas do pecado, e a Bíblia disse que Deus, no capítulo 12, ele vai levantar um homem por nome Abrão. Esse Abrão, ele vai ter os seus 2 irmãos. A Bíblia disse que Abraão, ele agora vai se levantar com uma mão forte diante do Senhor, para poder ser uma voz, para poder ser alguém na presença de Deus. A Bíblia disse que o seu pai Terá, ele vai ter o seu filho por nome Naor, e a Bíblia diz também que ele terá um filho por nome Arã, e a Bíblia vai nos dizer que esses 3 filhos, a qual o Senhor vai escolher, a Bíblia disse que esse Terá, ele vai ter agora uma jornada saindo de um lugar por nome Babilônia, e ele vai para uma terra a qual ele vai em direção de Canaã. A Bíblia disse que esse Terá, ele chega na cidade de Arã, e quando ele chega na cidade de Arã, a Bíblia disse que ele morre. A Bíblia disse que Abraão, ele vai perder o seu pai. A Bíblia disse que Abraão, ele perde o seu pai. Quando ele perde o seu pai, a Bíblia diz que Deus aparece para Abraão, porque a Bíblia disse que o pai de Abraão, por nome Terá, a Bíblia diz que ele era um fabricador de deuses. Ele era um fabricador de deuses. Só que a Bíblia não diz que Abraão também, ele era um adorador de deuses. A Bíblia disse que os pais de Abraão, eles eram fabricadores de deuses, a idolatria. Só que a Bíblia diz que Deus agora, ele vai chamar agora Abraão para um propósito, para uma obra, para a qual Abraão, ele vai se levantar. A Bíblia diz que Deus, ele fala com Abraão: olha, sai do meio da sua terra, sai do meio da tua parentela, porque o teu negócio contigo. É bem verdade, irmãos, que muitas pessoas aqui no nosso meio, muitas das vezes está dizendo ou está pensando que o Senhor, por a gente estar no meio de uma família, talvez idólatra, talvez uma família que não quer nada com Deus, talvez o seu pai, talvez a sua mãe, talvez os seus irmãos, talvez você
você nasceu no meio de pessoas que não querem nada com Deus, mas o Senhor, quando Ele se levanta e Ele olha para você, Ele acredita em você, Ele aposta em você, Ele está dizendo: eu, Abraão, eu te chamo pelo teu nome, eu sei quem é você, eu sei quem é seus pais, eu sei quem é os seus familiares, mas eu, Abraão, tenho uma obra contigo. É bem verdade que nós vemos pessoas hoje dizendo bem assim: na minha casa, minha mãe não é crente, meu pai também não é, o meu tio também não é, sou eu. E tem uma coisa nesta noite: Deus tem um propósito com você, Deus chamou você para um propósito. Deus não te chamou, Deus não chamou seu tio, Deus não chamou sua tia, Deus não chamou seu avô, Deus, Ele chamou você para um propósito, e esse propósito é para você, é para você ser diferente, é para você ser destaque, é para você levar a palavra de Deus, porque Ele chamou você. Oh, glória a Deus, aleluia. Só que a Bíblia diz, irmãos, que quando Deus Ele chama Abraão, a Bíblia disse que esse Abraão ele sai porque o pai dele já estava morto. Tem pessoas que se apegam aos bens materiais, tem pessoas que se apegam a tudo. Só que quando Deus chama Abraão, o Senhor está dizendo: Abraão, eu quero que você vá, eu quero que você saia do meio do seu povo, de sua parente, esquece o que o seu pai largou para você. Eu tenho um propósito com você, eu tenho uma obra com você. E a Bíblia diz que Abraão ele sai com Sarai. Sarai ainda não tinha filho. A Bíblia disse que agora esse Arã ele tem também um filho, o irmão de Abraão. O irmão de Abraão ele vai oferecer agora um filho, um neto para Terá. A Bíblia disse que Terá ele vai ter um neto. A Bíblia disse que esse Terá, quando ele tem um neto, a qual a Bíblia disse que Arã dá para ele. A Bíblia disse que Abraão ele não poderia, a sua esposa Sarai não poderia dar um filho. Até no momento, tem momento da prova, tem momento da luta, tem momento também da exaltação, tem momento que Deus ele vai te sacudir, mas tem momento também que alguém vai olhar para você e vai dizer: verdadeiramente Deus é na vida dele, verdadeiramente Deus é na vida dela. Eu quero profetizar nesta noite para a tua vida. Eu não sei qual é o processo, eu não sei qual é o problema, eu não sei o que você está enfrentando, mas acredita no Deus Todo-Poderoso que te fez uma promessa, e Ele está aqui nesta noite para poder te dar a tua vitória. Oh, glória a Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que quando Terá ele estava vivo ainda em Arã, a Bíblia diz que o seu filho, por nome Arã, ele também vai pegar e dar um filho para esse Terá, o pai de Abraão. Só que ele falece. Quem é esse filho? A Bíblia disse que esse Terá, quando ele morre, que é o pai de Abraão, a Bíblia disse que esse Arã vai dar um filho, e esse filho agora ele vai se chamar Ló. A Bíblia diz que quando Abraão ele sai de diante da sua parentela, a Bíblia diz que Ló vai acompanhar também Abraão. E tem uma coisa nesta noite: quando Abraão ele estava com Sarai, ele não poderia ter filho. Imagino eu que agora Abraão ele vai pegar o amor por Ló, e quando ele sai do meio da sua terra, a Bíblia diz que Ló também ele vai junto com Abraão. E tem uma coisa nesta noite: só que Deus só chamou Abraão e disse: Abraão, vem Abraão, porque eu tenho algo contigo. A Bíblia diz que alguns acompanhou também Abraão, e diz a Bíblia Sagrada que Abraão saiu em direção da tua vitória. Quem está saindo em direção da tua vitória aí? Quem está saindo em direção? Deus falou comigo que Ele vai lhe usar. Deus falou comigo que Ele vai lhe usar nas terras. E quem está indo em direção à obra de Deus, quem está indo em direção da obra de Deus, a Bíblia diz que Deus falou para Abraão: vai Abraão em direção de Canaã, porque eu tenho a terra, eu tenho um parentesco, eu tenho algo grande para fazer na tua vida. Aleluia. Só que Abraão ele não parou. A Bíblia diz que Abraão ele continuou.
direção. E Deus disse para ele: eu serei contigo. E ele foi em direção da sua bênção, da sua vitória. Só que a Bíblia diz, irmãos, que quando Abraão ele chega próximo de Canaã, a Bíblia diz que Abraão, quando ele chega em Canaã, a Bíblia diz que em Canaã, a Bíblia diz que teve fome, a terra faltou o alimento, a terra faltou o maná. Entenda uma coisa nessa noite: é bem verdade que nós hoje estamos pregando, é bom nós louvar, é bom nós pregar, é bom nós profetizar a palavra do Senhor, mas existe situação na nossa vida que muitas das vezes a gente vamos enfrentar, porque a obra de Deus, porque Ele nos fez uma promessa, e tudo que Deus nos faz uma promessa, nós temos um preço a poder pagar. Eu quero dizer uma coisa nesta noite: tem pessoas que querem pregar, tem pessoas que querem ser levita para andar dali e acolá, mas tem que pagar um preço por isso aí. E isso custa caro, isto custa jejum, isto custa oração, isto custa vida com Deus, isto custa, irmão, noite de oração, noite de meditar. Isso tudo leva a pagar um preço. Eu quero nessa noite perguntar: está disposto a pagar um preço? Está disposto a dizer: eu estou sofrendo? Está disposto a dizer: olha, eu estou passando por luta, mas eu estou glorificando a Deus, eu estou passando por prova, mas só o Senhor é Deus, eu estou nesta situação, mas Deus vai prover o milagre. Abraão, ele agora parte, e quando chega agora em Canaã, a Bíblia diz que Abraão agora, irmãos, ele vai olhar para os quatro cantos e vai ver a fome assolando, e ele pensa em ir para o Egito. E diz a Bíblia que Deus fez a promessa para Abraão. Irmão, tem promessa que demora, tem promessa que não é de um dia para outro. Eu glorifico a Deus que tu não tem 2 anos na igreja e Deus já te levantou dessa forma. Eu glorifico a Deus porque você ainda não passou por prova e você só disse: eu estou tomando posse da bênção. Eu glorifico a Deus pela tua vida, mas só que todos aqueles que tomam posse da bênção sem antes pagar o preço, ele está que nem uma casa feita sobre areia. Qualquer vento que vem, ele desiste. Qualquer vento que vem, ela tomba. Mas é bom você pagar o preço. Você está pagando o preço, você está orando, você está buscando, você está faltando coisa na sua casa, mas você está dizendo: eu estou glorificando Ele a si mesmo. O nome dele se chama Jeová. Ele me fez a promessa e eu acredito na promessa. Aleluia! Acredita na promessa. Oh, glória a Deus! E diz a Bíblia Sagrada: Oh, aleluia! olha a seca. Deus fez a promessa. Levei Abraão. E até agora o que Abraão queria era o filho de Sarai. Quando Deus fez a promessa para Abraão, ele tinha 75 anos. 25 anos se passam, irmãos, e Abraão ainda não tomou posse da sua herança, porque ele queria ter um filho. E a Bíblia diz que Deus ainda estava provando Abraão. A prova de Abraão foi tão grande que Sarai olhou para Abraão e disse: ei, eu estou vendo que nós não vai ter filho. Eu estou vendo que nada de filho vai acontecer. Pega a escrava e tenha filho com ela, porque assim você terá um filho. Na hora do desespero tem pessoas que saem da presença de Deus. Na hora do desespero tem pessoas que querem desistir. Não desista, continua orando. Na hora do desespero tem pessoas que dizem assim: não vai dar certo. Quantos relacionamentos não está dando mais certo? Porque a pessoa Deus colocou num vale, só que um não está aguentando suportar. Ele está dizendo: vamos parar. Eu vou parar. Eu não estou vendo nada naquele culto. Estou indo para aquela igreja e não estou vendo nada. O problema está aumentando. Entenda a coisa nesta noite: é Deus te provando. Ele vai tirar você deste vale. O nome de Deus vai ser glorificado.
Irmãos, e o que é passar na pele, irmão? É provação. Eu já passei provação de eu achar que eu nunca mais iria voltar a pregar a palavra de Deus. Eu já passei provação que eu falava, pensava, Senhor, para mim aqui agora acabou. Eu vou voltar, eu vou continuar no Egito. Mas quando ele tem uma promessa, irmãos, essa chama, ela arde dentro de você. A chama do Espírito Santo de Deus. Quando você tem uma promessa, a luta vem, o desânimo bate, mas o que fala mais forte dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Quem fala mais forte do que a carne é o Espírito Santo de Deus. Então, se você está ouvindo, se o Espírito de Deus está batendo, dê ouvido ao Espírito e deixa a carne morrer. Dê ouvido ao Espírito e deixa a carne morrer. Dê ouvido ao Espírito e deixa a carne morrer. E diz a Bíblia Sagrada que Abraão, quando ele ouve, quando ele chega, quando ele vai, irmão, para o Egito, a Bíblia diz que Abraão chega no Egito e Deus abençoa Abraão poderosamente. E quando Abraão ele sai do Egito, irmãos, a Bíblia diz que Deus, ele não vai olhar para Abraão e vai dizer: Abraão, o que você fez, Abraão? Porque Deus já nos conhece. Abraão, o que você fez foi errado. A Bíblia diz que Deus olhou agora para Abraão e disse: Abraão, olha, Abraão, eu tenho grande obra. Eu tenho uma nação que vai sair de você. Eu tenho um povo, Abraão. Eu vou te abençoar nesta terra, Abraão. Entenda a coisa nesta noite: o passado não faz mais parte do nosso presente. O passado não faz mais parte. O diabo está lembrando do nosso passado, mas olha para ele e disse: eu não quero saber do passado, eu quero saber do presente, eu quero saber do futuro, eu quero saber do futuro que Deus tem na minha vida. E continua Abraão. Irmãos, a Bíblia diz que Abraão ele já tinha 10 anos em Canaã. Aleluia. E Deus ainda não tinha dado seu filho, Isaac. Tempo passa, irmãos, e Deus agora vai conceder. A Bíblia diz que Deus, ele vai enviar a providência para a casa de Abraão. Eu quero profetizar na tua vida nesta noite que a providência de Deus vai chegar. Não desanima. Dá chute na cara de quem se levantou, que é o inimigo, o adversário. Não é o nosso irmão não, irmãos. É o inimigo que está atrapalhando a obra de Deus na tua vida. Continua orando mesmo sem força. Continua dizendo: Senhor, eu vou vencer. Quando Sarai disse para Abraão: pega, Abraão estava acreditando, confiante, que a promessa que Deus fez para ele está de pé. Meus irmãos, hoje, o dia que nós estamos vivendo, é o dia que as pessoas perderam a fé, desacreditando da vida do Senhor, desacreditando do céu que Deus preparou, estão desanimados, estão parados. Mas eu quero te dizer nesta noite, a palavra de Deus disse que ela vai se cumprir e que ele vai voltar. A promessa está de pé, não para no meio do caminho. Porque ele lá te dá a tua vitória. E diz a Bíblia Sagrada: nasce o menino Isaac. Isaac nasceu. Jerusalém, Canaã, nasceu o menino Isaac. O filho da promessa nasceu. É como você está dizendo assim: minha bênção, pastor, chegou. Eu tomei posse da minha bênção. Deus abriu a porta.
Deus entrou com providência. Aleluia. Deus vai prover. Eu vou nessa noite dizer para você: Deus vai prover na tua vida. Ele vai mudar o quadro. Eita glória, aleluia. E Abraão agora está dizendo: ei, meu filho, só que tudo tem uma prova, irmãos. Os irmãos sabem que para José poder ser governador, é fácil nós falar de respeito que José foi governador do Egito, mas o que José passou é muito difícil. Verdade. Outro dia o rapaz falou comigo: ah, irmão, estou passando a prova de Jó. Falei: já morreu quantos filhos seus? Nenhum, então tu não está passando prova de Jó. Em um dia só, né? Em um dia só. Tem que saber o que está falando, irmão. Verdade. Estou passando a prova de Abraão, então vem aqui agora. A Bíblia diz que quando Isaac já estava já menino, Deus agora vai dizer: Isaac, eu amo a Deus, eu adoro a Deus. Está cheio de gente assim. Eita glória. Eu já tenho Deus no meu coração. Está cheio assim, irmãos. Só que Deus, ele tem uma forma de provar diferente desse negócio que eu amo Deus. Muitas das vezes Deus vai tocar em quem você ama. Muitas das vezes Deus vai tocar em quem você gosta. E o que eu vejo de pessoas aí, que quando Deus toca em um bem, o cara morreu. Não quer mais ir para a igreja, não quer mais adorar o Senhor. Até dizem, mas que Deus nem existe. Mas você diz que adora o Senhor. Eu vi em Abraão alguém que adore a Deus em espírito e verdade. Eu vi em Jó alguém que adora a Deus em espírito e verdade. Eu já vi. Esse negócio de eu estou com Deus, Deus é na minha vida, pregando bonito, louvando. A Bíblia diz que quando Abraão, ele tanto pediu seu filho, e Deus agora está dizendo: eu vou dar para você, eu vou te dar esse filho. Irmãos, quantas pessoas que pregou, que buscou, que orou, consagrou: eu quero minha bênção, eu quero. E Deus está no céu dizendo assim: eu não vou te dar. Ei, meu Deus. Porque se eu te dar, eu perco essa adoração. Eita glória. Se eu te dar, eu perco esse louvor. Eita glória. Se eu te dar, eu perco essa comunhão. Se eu te dar, você deixa de me adorar. O que tem de pessoas que parou de adorar Deus porque Deus abençoou com coisas materiais. O que tem de pessoas que deixou a presença de Deus sair por causa dos bens materiais. Eita glória a Deus. O que tem de pessoas que já virou as costas para Deus porque diz: eu não tenho tempo, eu agora virei um homem empresarial, eu não tenho tempo. O que tem de pessoas que deixaram de adorar Deus por causa do bem material, que antes era uma tocha acesa na mão de Deus.